Olá, meu nome é José Carlos, sou psicanalista e terapeuta e já trabalho com questões emocionais há mais de 12 anos e estudo o comportamento humano há mais de 15 anos. Ao assistir os episódios dessa incrível série do Brasil Paralelo, me senti instigado a fazer uma análise dos episódios. E por que eu senti isso? Porque há muitos anos eu já falo tudo isso que aparece no documentário. Me senti amplamente representado ali. Então, vamos à análise? Bora lá? Logo no início, eles ressaltam as questões de relacionamento para ilustrar uma situação que passou de felicidade para uma depressão profunda e suicídio. E tudo isso aparentemente sem explicação, e que colocou o rapaz da história num lugar depressivo. Nessa parte, fica claro que os gatilhos do dia a dia trazem sensações que a pessoa não entende e não reconhece. Isso acontece porque esses gatilhos fazem com que emoções e sensações sejam trazidas de experiências lá do passado pelo nosso inconsciente. Os transtornos emocionais surgem a partir desse não entendimento do que se sente e principalmente do porquê se sente. Eu costumo dizer que o ser humano sofre por não saber por que está sofrendo. Sofre por não saber como o ser humano funciona. Aí entra num assunto que já venho debatendo há anos, devido aos relatos de clientes que chegam até mim todos os dias, que são os diagnósticos absurdos dados de forma rápida em consultas de 10 a 20 minutos e que condenam pessoas à prisão insana e cruel dos remédios. Ali se fala do tempo exíguo que os profissionais da saúde têm para as consultas, mas de verdade isso não pode ser sério, certo? Se um médico dito especialista se sujeita a isso e aceita essa condição de trabalho absurda e totalmente inadequada, algum motivo tem. Agora eu pergunto, será que é isso que estão ensinando em 5 anos de faculdade e mais 2 ou 3 de especialização? Na verdade, quem deve determinar o tempo de consulta é o profissional, e esse tempo vai depender de cada caso. Afinal, a finalidade da consulta é buscar a solução do problema do cliente. Na sequência, eles comentam a dinâmica usada para embasar os diagnósticos, um questionário. E dependendo das respostas, o gabarito mostra a probabilidade e o diagnóstico é dado. Meu Deus! E as questões humanas, onde ficam? E quando eu falo humanas, falo do ponto de vista emocional, das experiências de vida que levaram aquela pessoa até ali. A partir daí, eles entram em uma questão muito delicada e séria, que é a participação ativa e dominante da indústria farmacêutica na medicina. Isso também eu abordo já há muitos anos, onde considero essa avalanche de remédios receitados aleatoriamente, baseados em um manual, que é o DSM, e que diz que os remédios são a única forma eficaz de tratar questões de transtornos mentais e emocionais. E isso é mentira, somente para enganar e tirar ainda mais de quem já está perdendo a própria vida. E quem se presta a isso, sabendo o que está fazendo, apenas por questões financeiras, são os médicos. Justamente aqueles que deveriam salvaguardar os pacientes e orientar de que forma eles poderiam chegar à cura que está com eles, não nos remédios. E quem disse isso não fui eu, foi nada menos do que Hipócrates, o pai da medicina, ao qual os médicos, ao se formarem, fazem o juramento de seguir essa premissa. Mas pobre Hipócrates, a única coisa que fazem é manter as pessoas vivas por mais tempo, porém doentes. E me desculpem o trocadilho, mas é pura hipocrisia. Nesse ponto, chegamos a uma conclusão. Existe uma guerra financeira entre os laboratórios do mundo inteiro, em nome da ciência. E cada vez mais o ser humano, na acepção da palavra, é ignorado. E aí, a análise é até muito simples de fazer. Se os remédios são a solução, segundo os médicos pseudocientistas especialistas, então, por que as doenças mentais e emocionais só aumentam no mundo todo? Se a ciência é baseada na lógica e em padrões, então onde está a lógica nisso? A lógica é simples. Quanto mais doentes, por mais tempo, mais remédios são vendidos e mais eles ganham. E o ser humano? Isso a gente vê depois. Em determinado momento do episódio 1, um dos participantes conta uma passagem onde o seu pai estava com problemas
e ele o levou para se consultar com o terapeuta, e entre um intervalo da sessão, quando o pai dele foi ao banheiro, o terapeuta o chamou e disse: Filho, a vida do seu pai está nas mãos dele. Se ele tiver vontade, ele vai viver. Se não, eu dou 6 meses de vida para ele. E passados os 6 meses, o pai faleceu. Aqui temos a prova do que falamos no início. O quanto está dentro de cada um de nós, tanto os problemas quanto as soluções. Cabe a cada pessoa, a cada ser dessa terra, ter esse entendimento. E se esse conhecimento fosse difundido e disseminado com a mesma força e vontade com que se divulgam os remédios, muito provavelmente as pessoas estariam vivendo 150 a 200 anos e não existiriam mais remédios. Agora, a pergunta que não quer calar: será que isso seria bom? Não sei. Mas isso jamais irá acontecer, porque o ganho disso seria para muitos e não para os poucos que ganham hoje. E quem ousa falar sobre isso corre risco. Mas alguns poucos, como eu e agora a Brasil Paralelo, continuam falando. Quem sabe um dia a humanidade acorda e sai da bolha de ilusão. Depois disso vem o que para mim foi a bomba atômica do episódio. A pesquisa do Dr. Irving Kirsch, mostrando através de uma análise gigante, onde ele reúne todas as pesquisas sobre depressão feitas nos Estados Unidos e os comparativos de testes com placebos versus remédios, e o resultado é impressionante e assustador. É que de cada 8 pessoas que receberam os medicamentos, ao invés dos placebos, apenas uma teria benefício de resultados esperados pelos medicamentos, além dos conseguidos pelos placebos, enquanto que as outras 7 pessoas não teriam nenhum ganho e ainda ficariam com os efeitos colaterais do remédio. Bingo! Olha que genial! Devem ter pensado os chefões dos laboratórios farmacêuticos. Agora podemos vender esse remédio para depressão como certeiro e outros remédios para os efeitos colaterais que ele causa. Olha que maravilha! Além disso, esses cientistas, e vou colocar muitas aspas nos cientistas, nunca, eu repito, nunca se debruçaram no estudo do efeito placebo, de como ele acontece, por quê. Claro que não. Ora, como que eu vou vender isso? Uma colocação importante é relatada por outro dos médicos do episódio e que é uma realidade triste, e eu mesmo já tive casos assim nos meus atendimentos. As pessoas chegam e a única coisa que elas querem é a pílula mágica. É o pirlim-pim-pim que vai curar o problema delas num piscar de olhos. No meu caso, que sou psicanalista, a pessoa quer que eu resolva 20, 30, 40 anos que ela passou juntando lixo emocional em 1, 2 ou 3 sessões. Ou seja, não quer ter trabalho algum, e o que é mais simples do que tomar um comprimido. Só que não. Também é ressaltada a questão de que quem toma remédios psicoterápicos querem se livrar deles. Só que aí temos uma contradição enorme, certo? Se eu quero e procuro o remédio, depois eu quero sair? E o próprio psiquiatra dá a resposta. Esse desejo é causado pela culpa que a pessoa sente por estar naquela situação. E essa culpa, muitas vezes, e vejo isso com muita frequência nos meus atendimentos, é a causa ou uma das causas da doença que se apresenta na pessoa. Por esse motivo, a minha insistência em se buscar tratamento terapêutico antes do tratamento psiquiátrico. Porque os remédios tentam trabalhar nos sintomas, mas a terapia resolve as causas e, consequentemente, resolve o problema. Mas isso é fácil? É gostosinho? Não, não é. Mas é possível e real. Eu costumo usar uma parábola com os meus clientes que é da fumaça e do fogo. E ela é assim, ó. Imagine que um prédio está pegando fogo. E aí os bombeiros chegam. Só que quando eles chegam, tá uma fumaça gigante, uma fumaça preta gigante. E eles começam a jogar água na fumaça. Jogam água na fumaça, jogam, a fumaça abaixa. Aí eles param e aí um pouquinho, a fumaça volta. Se eles continuarem nessa dinâmica, eles vão ficar jogando água lá até para sempre. Por quê? Porque a fumaça é o sintoma. O fogo é a causa. Então, se não se combater a causa, o sintoma nunca vai parar. Se eles apagam o fogo, a fumaça acaba. Ou seja, eu elimino a causa, o sintoma vai embora. Essa é a única maneira. Então,
o problema crônico constatado e apresentado nesse episódio, com muita assertividade, é que cada vez mais os médicos e profissionais da saúde, na grande maioria, olham para as doenças e sintomas, e não para o doente, não para a pessoa. E aí está o grande erro, porque é nelas que estão as causas a serem tratadas e são diferentes para cada pessoa. Quando a medicina voltar a atenção para isso, a humanidade finalmente estará a caminho de uma vida realmente saudável. E aí, gostou? Espero que sim, espero que tenha engrandecido, enriquecido um pouquinho mais, além das informações todas que vieram no episódio, é claro. Eu espero ter colocado essa minha visão e que isso ajude você também a tirar as suas próprias conclusões. Você que é profissional da saúde, você que é psicanalista ou é psicólogo ou psicóloga, eu tenho uma oportunidade para você. É você poder dar resultados palpáveis para os seus clientes em todas as sessões, para que ele saia diferente a cada sessão. E se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, manda para mim uma mensagem e eu vou entrar em contato com você, tá bom? Então, até o próximo episódio. Tchau!